Presidente Augusta, minha xará, ilustres companheiros da mesa, querido colega deputado Carlos Rauli, deputado Vitor Lippe, senhoras e senhores, entidades aqui representadas que já também passaram e fizeram aqui a sua exposição. Senadora, em primeiro lugar, eu queria fazer uma proclamação de fé, uma profissão de fé na reforma tributária, que é uma exigência da nação brasileira. Como cidadão brasileiro, eu preciso dizer que essa é uma expectativa que ultrapassa divergências partidárias, governos, até porque esse debate vem sendo travado nas casas legislativas desde o nosso tempo da Constituinte, né, deputado Rauli? Estava lá pontificando o deputado Rauli, o deputado Efraim Moraes, o pai, e tantos outros, né, que há 40 anos atrás proclamavam a exigência de uma reforma que pudesse dar racionalidade ao sistema tributário brasileiro. Então, é com grande expectativa que a nação acompanha o desenrolar desse debate na Câmara e agora no Senado, através dos PLPs que regulamentam o texto da emenda constitucional que foi finalmente aprovada no ano passado. Essa emenda, senadora, ela veio no seu texto original com uma injustiça muito grave, na medida em que colocava entidades de previdência fechada e as entidades de autogestão em saúde como entidades que exercessem atividade lucrativa. Os debates foram intensos desde quando veio o texto, até que, chegado o PLP 68, esse debate pudesse ser intensificado no âmbito do Executivo e no âmbito das diversas comissões, nas diversas audiências que tivemos, né, presidente Jarbas? E aí quero dizer para a senadora a responsabilidade que eu tenho aqui nesse momento de falar em nome da Associação Nacional dos Funcionários do Banco Brasil. Eu não falo apenas em nome dos meus colegas do Banco Brasil, uma família de 200 mil pessoas, se contados os funcionários da ativa, aposentados, pensionistas, forma um universo de 200 mil pessoas nesse país. Eu falo também, tenho certeza, apesar de não estarem aqui presentes, falo em nome dos milhões de trabalhadores brasileiros, da Caixa Econômica, da Petrobras, dos Correios e Telégrafos, dos servidores públicos, o nosso presidente do Simpresp, do Funpresp, o Cícero, que infelizmente hoje não pôde estar aqui presente. Mas houve uma grande convergência, senadora, senadores, deputados, uma grande convergência das entidades representativas dos fundos de pensão, capitaneados pela ABRAP, Associação Brasileira de Entidades de Previdência Privada, que tem, sob o seu guarda-chuva, digamos, a representação de 250 fundos de pensão, tanto da área estatal quanto da área privada. E por isso que, quando o querido amigo o presidente Jarbas falou de um universo de 9 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, é o que representa mesmo esse segmento das entidades fechadas de previdência privada. Senadora, esses 22 anos que passei na casa, na Câmara dos Deputados, me deu um aprendizado. Nós sabemos muito bem como é difícil a elaboração de um texto, especialmente de uma reforma tributária e a sua regulamentação. Quantas audiências foram realizadas, quantos debates intermináveis foram feitos no sentido de convencer suas excelências, os líderes de partidos da Câmara dos Deputados, a respeito da injustiça que estava esculpida no texto do PLP 68. O senador
Efraim Moraes já pôde dizer da boa decisão que foi tomada na Câmara quando escoimou do texto do PLP 68 aquela maldade que tributava planos de saúde e de autogestão sem fins lucrativos que estavam sendo considerados como entidades pertencentes ao sistema financeiro, que tem na sua prateleira de produtos apresentados à sua clientela planos privados de saúde, como tem também os planos de previdência privados. Portanto, senadora, os debates que foram travados na última noite da sessão da Câmara dos Deputados, que se estendeu até altas horas da noite, e eu pude estar palmilhando todos esses corredores, né, dos gabinetes dos deputados, dos líderes de partidos, até que, depois da terceira versão apresentada ao plenário da Câmara dos Deputados, nós tivemos a comemorar o texto finalmente acolhido pelo relator, deputado Reginaldo Lopes, que temos de registrar aqui a sensibilidade, né, e o esforço dos deputados, como o deputado Rauli, e eu tenho de mencionar aqui a deputada Érica Cocai, do PT, o deputado Pompeu de Matos, do PDT, a deputada Bia Kicis, do PL, o deputado Ricardo Silva, do Republicanos de São Paulo, enfim, várias lideranças que se somaram ao esforço de convencer os parlamentares, especialmente o relator, que finalmente teve sensibilidade e apresentou no texto final a eliminação ou a isenção dos fundos de pensão e dos planos de autogestão em saúde daquela tributação que foi em uma hora colocada no texto da proposta de emenda constitucional 45. Portanto, senadora, não sou só eu, não é só o Jabas, presidente da ABRAP, é um universo de entidades e de milhões de trabalhadores dessas instituições. A Previ, no caso, com 120 anos que completou, que funciona perfeitamente, distribuindo bilhões de recursos em proventos, em aposentadorias que custeiam a saúde das pessoas, que aqui nós estamos falando sobre impacto de saúde, né? E fundo de pensão e planos de autogestão em saúde representam claramente a possibilidade de qualidade de vida das pessoas que, especialmente após o período laboral, precisam dessa ferramenta fundamental nas suas vidas. Esse debate foi travado já aqui no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida, ou aquele grupo de trabalho presidida pelo nobre senador Isalci Lucas. Debate esse que também, depois de várias discussões, de várias audiências, chegou à conclusão de que a proposta erguida aqui pela ABRAP, pela Petros, pela Previ, pela FUNCEF, pela FUNPRESP, pelas entidades representantes dos fundos de pensão e pelo seu colegiado de representantes de trabalhadores, no caso, com muito orgulho, representando aqui 82 mil associados da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. Nós pugnamos para que o Senado da República aprove o texto que veio da Câmara dos Deputados, porque é assim que, tal como na imprensa está proclamado, para quem não quiser 15 acreditar. segundos. Reforma tributária. Entidades de previdência complementar fechadas ficam isentas de tributação. Alguns que insistem em torcer o resultado desse debate, o resultado dessa modificação da emenda constitucional que veio originariamente com essa injustiça
e que uma injustiça que revogava a conquista histórica que tínhamos desde 2001, quando o artigo 69 proclamava a isenção das contribuições dos trabalhadores para fundos de pensão em nosso país. Portanto, senadora, eu apenas para finalizar, agradeço a oportunidade de estar aqui expressando a voz desse universo de milhões de trabalhadores que aguardam de vossas excelências, quando no momento final da decisão do plenário, que possamos ter essa parte específica relativa a fundos de pensão e planos de autogestão em saúde, consagrados no seu texto a forma da isenção tributária que foi alcançada na Câmara dos Deputados. Muito obrigado.